Há tanta beleza no mundo natural, e escapar para Chatueusco, a natureza, para absorver as paisagens e os sons, pode ser muito curativo e terapêutico. Há também muitos perigos ao explorar a natureza. Um passo em falso pode te fazer cair da montanha ou virar presa de um predador. Participe do episódio de hoje, onde analisamos 3 casos assustadores de pessoas desaparecidas na floresta. Alfred Beilhartz. Em 1938, a família Beilhartz, que incluía 11 filhos, morava na rua Quebec, em Denver, Colorado. No início de julho, eles decidiram acampar um fim de semana no Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Eles acamparam a cerca de 400 metros a oeste do Fall River Lodge. Na manhã de domingo, Trace William, o patriarca, acordou cedo e foi ao riacho com seu filho Alfred, de 4 anos, para se lavar. Amigos da família, que os acompanharam na viagem, Oran Bronson e Walter Hansen, também foram até o riacho e se lavaram um pouco mais acima. Após terminar, William voltou ao acampamento, enquanto Alfred aguardou Oran e Walter. Só ao retornarem ao acampamento, a família percebeu que Alfred não estava com eles. Eles logo começaram a buscar o menino de 4 anos, e com tantas pessoas no acampamento, achavam que o encontrariam rápido. A família pensou que Alfred só se distraiu e se afastou do acampamento na volta. Ele era tão jovem que não iria longe sozinho. O grupo de busca chamou pelo garoto e procurou entre as plantas e árvores, mas não havia sinal dele, e ele nunca respondeu. A família informou as autoridades do parque logo após o desaparecimento. Um guarda florestal em Fall River recrutou mais de 100 pessoas para ajudar nas buscas, que seguiram até o dia seguinte. Cães farejadores trazidos não encontraram nada útil. Havia poucas teorias sobre o ocorrido com Alfred, mas os guardas florestais acreditavam principalmente que o menino caiu no rio próximo e se afogou ao ser levado pela correnteza. Em 5 de julho, decidiram construir uma barragem para desviar o rio e buscar os restos dele na água. Nada foi encontrado e a busca no rio terminou em 6 de julho. Instalaram uma rede de arame para coletar evidências, mas não encontraram pistas. Os pais de Alfredo achavam que ele foi levado ao voltar para o acampamento. Eles não acreditavam que ele poderia ter ido tão longe sozinho. Embora a busca terrestre continuasse, a esperança estava desaparecendo rapidamente. Voluntários especulavam que ele se afogou, foi sequestrado ou se perdeu na floresta e morreu pelos elementos. A busca foi encerrada 10 dias depois do desaparecimento de Alfredo. Após seu desaparecimento, testemunhas começaram a se apresentar. William Eels lembrou ter visto uma criança pequena enquanto fazia trilha no parque em 3 de julho com sua esposa. Ele afirmou que o casal havia parado para descansar por volta da 1 da tarde. Enquanto subiam a Old Fall River Road, eles olharam para o Monte Chapin e viram um menino sentado no topo de uma área rochosa, conhecida como Ninho do Diabo, a cerca de 10 quilômetros de onde Alfred foi visto pela última vez. As testemunhas descreveram que o menino fez um barulho agudo e que ele ou saiu ou foi puxado de volta da saliência logo em seguida. O casal decidiu verificar se o menino estava bem, mas quando chegaram ao afloramento rochoso, não havia ninguém lá. Ao voltarem ao carro mais tarde, ouviram no rádio sobre o sumiço de Alfredo. Ao voltar para casa, o caso de Alfredo já estava nos jornais. Eles notaram que o menino das fotos se parecia muito com a criança que viram na viagem. Foram ao parque avisar os guardas, que duvidaram que uma criança de 4 anos pudesse subir a montanha, mas buscaram na área sem sucesso. Outra testemunha, em Big Spring, Nebraska, disse ter visto Alfredo e um homem desconhecido em 8 de julho.
Eles caminhavam juntos pela estrada quando a testemunha e o marido saíram de Big Spring rumo a Ogallala. No dia seguinte, ela viu uma foto de Alfredo no jornal. Só então percebeu que o que viu poderia ser importante. Ela contou ao cunhado o que viu e ele avisou um detetive de Denver. No entanto, esse avistamento nunca levou a lugar algum e até hoje não está claro se a testemunha realmente viu Alfred ou se era outro garoto que se parecia com ele. Por meses, a família Bailharts não sabia o que fazer. Em 27 de novembro de 1938, eles se surpreenderam ao encontrar uma nota de resgate. Ela dizia: "Desculpe pelo seu filho, fomos ao oeste e ficamos sem dinheiro. O garoto não se afeiçoou a nós. Devolveremos seu filho se você deixar $500 em uma lata a um quarteirão da sua casa e o bilhete. Devolveremos seu filho em até 24 horas. No entanto, em 2 dias, a polícia constatou que o bilhete era uma farsa. 2 pessoas foram investigadas, mas não identificadas ou acusadas, e o motivo segue incerto. Alfred nunca foi encontrado e não se sabe o que aconteceu com ele. Com o tempo, o caso dele deixou de ser investigado. Derek Engelbretson. Derek Engelbretson, de 8 anos, foi visto pela última vez em 5 de dezembro de 1998. Naquele dia, Derek, seu pai e seu avô viajaram de Bonanza, Oregon, até a Floresta Nacional de Winema para cumprir a tradição anual de cortar a árvore de Natal perfeita. Segundo todos, Derek era familiarizado com a vida ao ar livre. Ele cresceu explorando com os pais em área florestada, e desde cedo gostava de colher cogumelos. Ele gostava de caçar com o pai e observar cervos e ursos na floresta. Ao chegar à floresta, o trio comprou permissões para 3 árvores e iniciou a caminhada. Com o tempo, Derek ficou para trás e seu avô Bob começou a acompanhá-lo para que não se perdesse. O homem mais velho mantinha um olho no neto e o outro nas árvores, procurando uma árvore de Natal ideal, mas logo Derek decidiu que queria correr e alcançar o pai. Finalmente, Bob deu permissão e o garotinho saiu correndo. Enquanto Bob seguia, notou que as pegadas de Derek e do pai, Roberto, coincidiam e supôs que o menino de 8 anos alcançara o pai. No entanto, pouco tempo depois, Bob finalmente alcançou Roberto. Derek não estava com ele. Roberto afirmou que orientou o garoto a ficar com o avô, mas Bob não viu Derek desde que ele correu atrás do pai. Pouco tempo havia se passado, mas Derek não estava em lugar algum. Os 2 homens chamaram pelo nome dele, mas não receberam resposta. Preocupados com a segurança do menino de 8 anos, ele foi dado como desaparecido pouco depois, quando Robert e Bob avisaram um motorista que passava, que dirigiu por 3 quilômetros até o resort mais próximo para chamar a polícia. Autoridades e voluntários iniciaram rapidamente as buscas por Derek, já que, apesar de estar acostumado ao ar livre, a neve e o frio intenso levantaram temores sobre sua sobrevivência sozinho por muito tempo. Um abrigo rudimentar de galhos de pinheiro foi achado sob troncos caídos, perto do local do desaparecimento de Derek. A polícia esperava que os cães farejadores achassem o rastro dele, mas não conseguiram. Eles acharam pegadas formando um círculo do ponto onde o pai o viu pela última vez até uma clareira na estrada, onde havia um anjo de neve, supostamente feito pelo menino de 8 anos. As pegadas ao redor foram cobertas pela neve ou removidas por um limpa-neves, e depois uma tempestade de neve impossibilitou seguir as buscas. Em 13 de dezembro, uma semana após o desaparecimento de Derek, a polícia de Klamath suspendeu as buscas, mas sua família continuou procurando com voluntários. 5 dias depois, em 18 de dezembro, as buscas foram encerradas por causa do frio extremo, que tornou perigosa a procura. Funcionários da Jackson County Financial ofereceram $1.000 para quem encontrasse Derek com vida, mas ninguém reivindicou a recompensa. Em janeiro de 1999, um excursionista encontrou na floresta
um marcador de página da escola Bonanza, onde Derek estudava. Também encontraram uma embalagem de comida e vestígios de sangue. Essas pistas foram achadas a quilômetros de onde Derek foi visto por seu avô, mas não levaram a uma descoberta maior. Na época, a família ofereceu recompensa de $20 mil. Em maio, novas buscas ocorreram porque o clima estava mais ameno e a neve tinha derretido. Cães, farejadores e voluntários ajudaram nas buscas, mas nada foi encontrado. No mesmo ano, uma pichação apareceu na parede de um banheiro público. A frase exata não foi divulgada, mas investigadores disseram que era algo específico sobre Derek. Removeram parte da parede do banheiro para análise, mas concluíram que a pichação era farsa. Segundo Lori, a mãe dele, a pichação sugeria que ele foi sequestrado. Anos após seu desaparecimento, investigadores cogitaram que alguém poderia ter levado Derek. Eles pediram ao público ajuda para identificar e localizar um Honda preto, 2 portas, modelo recente, visto na área no dia do desaparecimento. Eles acreditavam que o carro era dirigido por um homem que pode ter parado e pedido informações em Rocky Point, nas proximidades, no condado de Klamath, Oregon. Uma testemunha se apresentou pouco depois, afirmando que viu um homem lutando com um menino perto da área, no dia em que Derek desapareceu. A testemunha disse que não parou por achar que era uma briga de família. Não se sabe se o garoto visto era Derek. Em 2004, 6 anos após o desaparecimento, investigadores apontaram Frank J. Milligan, um condenado por estupro de crianças, como principal suspeito no caso de Derek. Milligan já foi auxiliar em uma ala psiquiátrica infantil e foi condenado por sequestrar um menino de 10 anos em 2000, após o que abusou sexualmente da criança antes de cortar sua garganta. O menino de 10 anos sobreviveu ao ataque e Milligan foi condenado a 60 anos de prisão. Ele também foi condenado por outro abuso sexual infantil. Milligan chamou a atenção da polícia no caso de Derek após um detento dizer que ele se gabou de matar o menino de 8 anos na prisão. Ao ser confrontado, Milligan confessou e aceitou se declarar culpado para evitar a pena de morte. Ele se ofereceu para levar as autoridades aos restos mortais de Derek. Apesar das buscas no local onde ele teria sido enterrado, nada foi encontrado e Milligan depois retirou a confissão. Ele nunca foi acusado no caso, mas ainda é suspeito de envolvimento. Os investigadores acreditam que Derek chegou à estrada no dia do desaparecimento e foi capturado por Milligan. Enquanto isso, após Milligan retirar a confissão, os pais de Derek concluíram que ele não estava envolvido. Após anos de buscas, a família de Derek nunca o encontrou. Um memorial foi colocado na árvore onde ele foi visto pela última vez. 20 anos depois, sua mãe, Lori, declarou: "Eu quero acreditar que ele ainda está vivo até hoje. E até que alguém me mostre algo diferente, acho que nunca vou desistir dele." Derek James Engelbretson, de 8 anos, foi visto pela última vez em 5 de dezembro de 1998 na Floresta Nacional de Windermere, condado de Klamath, Oregon. Ele é um menino branco, de cabelo castanho e olhos avelã. Quando desapareceu, tinha 1,38 metros de altura e pesava cerca de 38 quilos. Ele usava macacão azul para neve, jaqueta jeans, calça azul marinho, moletom preto, camiseta do Oakland A's, boné, botas e luvas camufladas com o logo de Goosebumps. Ele tem cicatrizes de mordida de cachorro no queixo, abaixo do nariz e entre as narinas, e tem um redemoinho no cabelo. Se ainda estiver vivo, terá 34 anos. Quem tiver informações sobre o desaparecimento de Derek pode ligar para o escritório do xerife do condado de Klamath no 541-83-5130 ou para o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas no 1808-435-678. Tranny Gibson, em 1976,
Tranny Lynn Gibson, de 16 anos, morava com seus pais e 3 irmãos em Knoxville, Tennessee. Ela era uma garota inteligente e trabalhadora que sempre fazia um esforço para economizar o dinheiro que ganhava trabalhando meio período na cafeteria do shopping local. Ela amava plantas, árvores e tudo da natureza, tendo horticultura como matéria favorita na Bearden High School. Ela queria estudar arquitetura paisagística na universidade. A mãe de Tranny a levou até a escola em 8 de outubro de 1976. A adolescente estava toda preparada para uma excursão escolar ao Parque Nacional das Great Smoky Mountains naquele dia, como parte de sua amada aula de horticultura, mas as más condições climáticas, a chuva e o frio a fizeram duvidar se a viagem realmente aconteceria. Ao perguntar a um colega, ele confirmou. Tranny levou o almoço, mas deixou bolsa, livros e casaco no carro. Depois de se despedir da mãe, Tranny entrou no ônibus com seus 38 colegas de classe. O ônibus saiu às 9 da manhã e 3 horas depois parou no estacionamento Coorre. O professor da turma, Wayne Dunlap, estava supervisionando a excursão e era o único adulto presente. Ele falou aos alunos que caminharia até Andrews Bald pela trilha Forney Ridge e retornaria ao ônibus às 15h30 para voltar. Foram orientados a não passar de Andrews Bald e sempre manter-se no caminho, evitando atalhos, mesmo que fossem tentadores. Eles também foram orientados a não interferir na vegetação. Depois, os alunos se dividiram em pequenos grupos. Como Tranny não tinha um casaco, seu colega de classe, Roberto Simpson, que era tanto amigo dela quanto do irmão dela de 19 anos, ofereceu o dele, que ela aceitou. Ao chegarem em Andrews Balls, a dupla sentou-se para almoçar. Após comerem, Tranny disse que queria voltar ao ônibus, mas Roberto quis ficar mais um pouco no local. Como resultado, Tranny saiu sozinha por volta de 1h30 da tarde. Durante a caminhada, ela alcançou colegas de classe, incluindo Bob Coghill, que a acompanhou, pois Tranny andava rápido e os outros eram mais lentos. 5 minutos depois, encontraram outro grupo de alunos. Enquanto eles pararam para descansar, Tranny quis seguir em frente. Eles estavam a cerca de 800 metros do estacionamento. Outro grupo de alunos a viu passar. Ela foi convidada para se sentar com eles, mas recusou e continuou andando. Eles a viram parar, se agachar e olhar para algo à direita da trilha, antes de sair nessa direção, onde não havia caminho lateral. Havia apenas alguns arbustos, pedras e um pequeno riacho. Outro estudante foi ao local onde Tranny foi vista por último, mas não a encontrou. Chamaram seu nome, sem resposta. O estudante seguiu, achando que ela já tinha voltado ao ônibus às 3h40. Todos já estavam no ônibus, menos Tranny. Roberto Simpson, amigo de Tranny, notou primeiro sua ausência. Ele perguntou para as pessoas, mas ninguém a tinha visto. Ele afirmou que, enquanto Tranny voltava para o ônibus, ele passou um tempo rastreando um urso, embora ninguém tenha conseguido corroborar essa parte da história dele. O professor da turma, Wayne Dunlap, foi até o Bald em busca de Tranny, acompanhado por outro aluno, mas não havia sinal dela. Um guarda florestal chegou às 16h30 após ser contatado, mas não encontrou vestígios de Tranny. Ela foi dada como desaparecida e uma busca formal foi feita pelas autoridades do parque. Wayne permaneceu no parque para ajudar nas buscas, enquanto os estudantes voltavam a Knoxville, comentando que a garota de 16 anos fugira com alguém. Nas horas seguintes, buscas em grupo e aéreas ocorreram, mas perto das 8 da noite, o tempo sombrio, com neblina e chuva, dificultou encontrar Tranny. Por volta desse horário, os pais dela foram informados sobre o desaparecimento. O pai dela procurou os funcionários do parque e levou roupas recentes da filha. Autoridades esperavam que cães farejadores seguissem seu rastro. Buscas foram interrompidas às 3 da manhã e retomadas no dia seguinte. Fecharam a estrada do estacionamento ao Newfound Gap e trouxeram cães farejadores. Trilhas entre o estacionamento e Andrews Bald foram vasculhadas, mas quase não havia pistas. No local onde Tranny foi vista por colegas,
Investigadores encontraram samambaias quebradas, uma lata de cerveja e 3 bitucas de cigarro. No dia seguinte, 8 bitucas da mesma marca foram achadas numa estrada perto de Newfound Gap, onde cães seguiram o cheiro dela. Os esforços de busca continuaram até o dia 22 de outubro, mas cessaram completamente após o dia 2 de novembro. Mais de 700 pessoas ajudaram a procurar pela jovem de 16 anos desaparecida, mas poucas evidências foram encontradas. Em abril de 1977, o pai de Tranny, Roberto Gibson Sr., organizou outra busca, que durou até o início de maio. Mas, novamente, nenhuma pista foi descoberta. O chefe dos guardas florestais disse à imprensa que não achava que ela estava no parque. Em 1980, outra busca foi feita, mas sem sucesso. No caso de Tranny, há poucas pistas. A mais provável é que ela se perdeu fora das trilhas e sucumbiu aos elementos. Em 2017, uma colega de classe e amiga disse acreditar que Tranny planejou o próprio desaparecimento. No entanto, seus pais apresentaram a teoria de que um adolescente chamado Kelvin Bowman estava envolvido. Em 11 de outubro de 1975, Bowman, colega da Birden High, tentou invadir a casa deles. A mãe de Tranny, Hope, atirou no pé dele e ele foi preso e condenado a cumprir pena em uma instituição para menores. Apesar da sentença de 2 anos, ele foi solto após 6 meses e retornou à escola, perto do sumiço de Tranny. No tribunal, ele teria ameaçado machucar o adolescente após ser solto. Houve alguma especulação de que Bowman e Tranny tinham um relacionamento, mas, como ele era um adolescente negro no Tennessee dos anos 1970, os pais dela não aprovariam e procuraram minimizar essa ideia. O diretor afirmou que Bowman estava em aula no dia do desaparecimento de Tranny, mas alguns alunos disseram que ele seguiu o ônibus até as montanhas de carro. O diretor negou e afirmou categoricamente que Bowman esteve presente em todas as aulas. Outro suspeito era o amigo de Tranny, Robert Simpson, de 17 anos. Os dois faziam passeios de carro juntos, pois Simpson tinha carteira de motorista. Apesar de gostar da garota de 16 anos, não havia um relacionamento romântico entre eles. Simpson foi quem mais ficou com Tranny naquele dia e também se sentou ao lado dela na viagem ao parque. Ele teria dito a Tina Gibson, irmã mais nova de Tranny, se Kelvin Bowman estiver com Tranny, ele vai matá-la. Se não estiver com ela, talvez tenha fugido com algum carona tarado. Simpson teria ido até a casa da família para contar isso a ela, enquanto seus pais estavam fora, participando das buscas. Mais estranho ainda, o pente de Tranny, identificável pela marca, modelo e pelo fato de sua irmã ter um igual, foi encontrado no painel do carro de Simpson. Ao ser questionado, ele disse que Tranny pediu para guardar o pente. Vale ressaltar que Tranny carregava o pente para todos os lugares onde ia. Embora Simpson tenha sido considerado suspeito em determinado momento, ele nunca foi acusado. Algum tempo depois do desaparecimento de Tranny, um colar e um anel que ela havia recebido como presentes foram encontrados em posse de outro estudante de sua escola. A garota não conseguiu explicar adequadamente como conseguiu os objetos, e nenhuma outra pista surgiu a partir disso. Alguns relatos dizem que Tranny usava essas joias no dia em que sumiu. Meses após o desaparecimento, surgiram vários relatos de garotas semelhantes a Tranny em diferentes regiões dos Estados Unidos da América. Um relato dizia que ela foi para Bryson City se casar. Outro, que embarcou em um avião em Newark com um homem muito mais velho. Um hospital na Carolina do Norte suspeitou ter atendido Tranny em 8 de outubro, mas, ao ver sua foto, os funcionários não confirmaram sua identidade e depois descobriram que era outra pessoa. Entre 1991 e 1994, a polícia contatou o Serviço Nacional de Parques 6 vezes sobre restos mortais achados no parque, que poderiam ser de Tranny, mas nenhum era dela. Quase 50 anos depois, o desaparecimento de Tranny Gibson segue sem solução. Ela foi vista pela última vez em 8 de outubro de 1976 no Parque Nacional das Great Smoky Mountains,
Tennessee. Trane era branca, tinha cabelos castanhos, olhos verdes, 1,60 metros de altura e pesava cerca de 52 quilogramas. Na ocasião, usava blusa azul, suéter branco listrado, calça jeans azul, tênis Adidas azul e um casaco xadrez marrom, emprestado de Roberto Simpson. Ela, provavelmente, usava um anel de safira estrela com diamantes, depois encontrado com outro estudante. Se Trane ainda vive, terá 64 anos. Qualquer pessoa com informações sobre o caso dela pode ligar para o Departamento de Investigação do Tennessee no número 615-7400 ou, alternativamente, você pode entrar em contato com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas no número 1-800-843-5678. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.